Uhul! Maria Guiné! Vamos um poema? Bora. Essa cor de batom tá bonita em você. Obrigada. É um poema do poetista Reginaldo Rossi. Só os bons conhecem. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar, deixando em pedaço meu coração. É isso. Aí ele fala, e para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão. Ai, um copinho de cerveja, meu Deus, que saudades. 4 anos que eu não bebo nada. Não sei nem mau gosto que tem. Tem gosto de xixi. Era verdade. Isso não era uma verdade. E é isso, gente. Já deu para perceber que o tema do nosso assunto hoje é álcool, né? Eu sou a Mila Dalben e essa linda, maravilhosa que leu aí essa poesia profunda que toca na alma foi a Mari Rugney. E o nosso podcast, né, como sempre, a gente traz aí um assunto que ninguém quer falar sobre, mas que não dá para passar despercebido, não dá para passar banalizado. Nós vamos falar de álcool. Mariana andou assistindo os podcasts aí para se inspirar e ela tá com a corda toda, né, não, Mariana? Então, tem esse cara, gente. Quem fala inglês, assiste ele é muito massa. Acho que muita gente, ele tá bem popular aí. Chama Andrew Huberman. Você já ouviu falar? É só por causa de você. Ele é muito massa, ele é um neurocientista, sabe? Daí ele sempre vai falar sobre assuntos, ele é bem informativo, bem educacional, assim. Ele fala diversos assuntos, tudo sobre a neurociência e tal. E aí eu assisti um sobre. Cara, até ver o nome, porque até o nome já é bem sugestivo. Ele fala sobre o álcool. Aqui, o álcool e a sua saúde. Aí eu assisti nesse podcast, até, e a gente falou que ia falar sobre álcool. Se você puder assistir, põe aí Andrew Huberman e álcool, e vai aparecer vários, ele tem vários sobre o álcool. Eu acho que você não vai querer tomar mais. Ou diminuir drasticamente, porque é um veneno, e engraçado que ele fala que é veneno, mas não é só essa expressão, é um veneno. Eu até É separei. literalmente um veneno. Eu até separei, a minha memória tá. Aqui, ó, na neurociência, o álcool é classificado como um veneno devido aos seus efeitos tóxicos no cérebro quando consumido em grandes quantidades. Só que o que ele falou da grande quantidade ou do consumo crônico, ele vai explicar, né? Você vai ver que muita gente porque pode ser entre uma pessoa que toma todo dia, um pouco todo dia, ou uma pessoa que todo sábado enche a cara. Ou sexta bebe um pouco, sábado e domingo. Ele não, tipo assim, se você é uma pessoa que bebe bem esporadicamente, é uma coisa, mas se você tem um consumo regular, que seja toda semana, isso já é um caso que ele já classifica assim, que já afeta o seu cérebro de diversas formas. Mas vou deixar você falar, que depois eu. Você consome álcool, Mari? Não. Eu sou bêbada naturalmente. Eu não lembro mesmo de nunca ter visto você consumindo álcool. Eu nunca fui uma bêbada feliz. Eu sou a bêbada Reginaldo Rossi. Que, tipo assim, eu era aquela bêbada que eu acho que eu já sou feliz naturalmente. E tem gente que já. Eu tava na festa, você tá bêbada? Não, essa sou eu. Aí eu bebi, quero chorar. Eu brigo à toa, meu papo fica curto, porque realmente ele fala, né, que o nosso córtex pré-frontal, ele fala como o álcool entra no cérebro,
e muda a nossa tomada de decisão. Então, você não é capaz de pensar sobre uma escolha. Tipo assim, eu sempre briguei com meu namorado quando eu bebia, ou então alguém fala uma coisa, eu choro. Tipo, você não tem uma consciência mais, sabe? É muito rápido a minha resposta. Então, eu nunca fui uma bêbada feliz. Ele, inclusive, fala... Era para deixar para depois, né? A gente faz tópico, eu não consigo nada. Não, os tópicos é para não faltar nada. Se a gente falar tudo, não importa o tópico, a sequência. Nesse podcast, é que é 3 horas de podcast, ele é muito inteligente. Eu tento lembrar das coisas, não consigo lembrar. Mas ele falou assim que. Putz, esqueci que eu lembro. Ah, tá. Ele tá falando assim: como você descobrir que você é uma pessoa que você tem predisposição ao alcoolismo? Porque o alcoolismo, que muitas pessoas não sabem, não é uma coisa assim, virei alcoólatra, olha, eu tô alcoólatra. É uma coisa que você pode beber socialmente 20, 30 anos da sua vida e um dia você pode desenvolver. Que é o que acontece com muita gente, né? Não é que necessariamente você, tipo assim, tá ligado? É o que eu acho que muitas pessoas têm essa ideia do alcoólatra, né? Aquele cara bêbado, já lá da rua, já é todo formatado, mas você tem um potencial. Existe um risco, você tá disposto a correr esse risco? Daí ele fala, né, que a pessoa, quando ela bebe, ela aumenta a voz, porque você perde a regulação de voz, você não sabe o tom que você está falando, você fica mais soltinho, mais relaxado. E aí você vai até que um ponto você fica até que é a depressão, literalmente, não só a depressão de caso assim, mental, né, tipo, eu tô triste. É uma depressão porque é uma caída de energia, caída de concentração, caída de foco, depois de um certo ponto. Mas ele tá falando que existem pessoas que elas se dão muito bem com álcool. Tipo assim, o corpo delas e o metabolismo, por diferentes motivos, por exemplo, ela bebe e ela fica muito bem. Ela fala com todo mundo, ela fica energizada por um longo período. E a depressão dela demora muito para cair. E essa pessoa que reage bem ao álcool, ela tem uma predisposição ao alcoolismo. Ele fala. Mila dá bem. Então vai que é sua. Fala É o aí. passado. Esse é o meu passado. Não, termina de falar todos os sintomas, todas as. O Wilson vai falar isso depois mais. Então ele fala que uma Isso é pessoa, interessante. que ele dá um exemplo, imagina você tá lá na festa, você bebeu, aí tem o que fica mortinho, que no caso era eu. Quero ir embora, quero chorar, quero sofrer. Mas aí você já diminuiu, mas tem aquele que tá empolgado, aquele que por um longo período ele vai ter a queda de depressão dele, que é natural, né? Que é diminuição de foco, diminuição de bem-estar, diminuição de energia. Só que ele vai ter uma duração de bem-estar muito longa. Esse cara é o cara que tem um gene, por vários motivos, ele vai explicar, é muito complexo, mas ele está mais propício a desenvolver o alcoolismo. Ou seja, se você se identifica com isso, vamos cuidar. Eu me identifico. Você E era eu acho daquelas que que, bebia e ficava bem? Tipo, benzona? gente, era assim, o álcool e eu e o álcool eram um caso assim de amor. Uau. É muito doido, porque, né, eu acredito que muitas pessoas que escutam um podcast são pessoas que me conheceram na minha nova era. Mila 2.0. Vocês não conheceram a Mila que morava no Brasil, gente. Era assim. Eu não sei nem por onde começar. Mas primeiro, não, vou começar do começo, né? Eu sou uma pessoa que eu estudei um tempo num colégio público, né? Público, colégio público no Brasil. Uhum. Enquanto eu estudava no colégio público, eu tinha uns amigos que eles eram bem maloqueiros, bem assim, que você olha, bem duvidosos, assim. Mas aqueles caras, eles cuidavam de mim demais. Então eu lembro que eles me proibiam de usar qualquer droga, qualquer substância e de consumir álcool. Assim, eles literalmente me cuidavam como uma princesa e eles não me permitiam fazer uso de nada. Só que quem via, né, de fora não sabia de que essa era a realidade que eu vivia enquanto eu estava convivendo com esses caras, né? E aí a gente conseguiu vaga, consegui bolsa no hospital militar e eu fui para o hospital, pro colégio militar.
eu acho que eu entrei no colégio militar, tipo, na minha 8ª série, 7ª, eu acho que 8ª série. E, gente, era muito doido o que acontecia naquele colégio. Eu acho que como tinha muito filho de militar, muita gente aqui dentro de casa era muito, muito usava cabresto mesmo, assim, era uma galera que os pais era muita supressão, assim, não havia nenhuma liberdade nesses meus colegas, né? Todos os filhos de militar. E aí o que acontecia? O pouco de liberdade que a gente tinha era naquele momento antes de entrar para a aula, antes de tipo, saindo da aula, e o que mais acontecia era beber. Pra você ter uma ideia, a gente chegava 1 hora e pouco mais cedo na escola para ir para a padaria tomar café com rum. Amiga, tá sinistra, viu? E isso eu tinha, assim, menos de... Café com rum. É um ótimo nome para podcast, café com rum. A gente era muito criança, não tinha nem 14, 15 anos. E aí eu lembro que, por exemplo, a minha primeira bebedeira, assim, foi numa festa de junina. E eu tinha ali meus 14 anos. Bebi horrores, 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 horrores. E foi muito legal. Foi muito legal, porque no dia seguinte parecia que de repente eu fazia parte do grupo da escola. Mas você teve efeitos colaterais, tipo ressaca, enjoo, dor de cabeça, vontade de morrer? Tinha. Não, morrer não. Mas dor de cabeça, enjoo, ressaca, tive. E nessa época ainda eu tive logo assim a queda, né? E eu lembro que eu achava legal. Então, assim, nessa fase era muito ainda inconsciente, era só legal. Uhum. Então, eu lembro que a gente tipo assim, pelo menos umas 3 vezes na semana, a gente ia chegar mais cedo na escola para tomar café com rum. E beleza, né? Mas bebia, mas ainda bebia muito. Gente, não era brincadeira. Às vezes eu cabulava a aula para ir para um bar beber. Eu achei um bar lá perto da São Francisco. Dali da FMU da unidade de São Francisco? São Joaquim. Olha, Era um não era são, né? R$1. Era R$1 Que São Joaquim te a proteja. cerveja. R$1, caraca! Era R$1. Então, tipo assim, a gente cabulava muita aula para ir beber e, enfim, gente, eu não sei como. Não sei como, assim. Aí o meu primeiro baque, né? Assim, meu primeiro baque foi. E além de fumar, além de beber, eu fumava maconha. Então era uma combinação perfeita. E aí eu fui aprendendo que se eu ia beber, eu não podia fumar, ou se eu ia fumar, eu não podia beber, porque daí eu me mantinha melhor. Mas esse aqui ainda nem é o ponto. Eu ainda era uma criança aqui, tá? O problema foi, acabou a escola, entrei para a faculdade. A época da faculdade não foi uma época em que eu bebi muito. Eu bebia na época da faculdade mais socialmente com os meus amigos, que não eram, inclusive, da faculdade. Eu fui bem nerd na faculdade, estudei, me formei. Só que quando eu acabei a faculdade, eu comecei a entrar num ponto em que eu olhava para minha vida e eu não estava feliz. Eu não estava feliz comigo mesma, eu não sabia quem eu era, eu estava muito acima do peso, muito insatisfeita com a minha realidade, com todas as realidades que eu tinha. E aí, em algum momento, eu comecei a decidir o que eu queria, o que eu não queria, e inclusive eu lembro que quando eu me separei. Só que assim, pensa que eu era uma pessoa, né? Eu já tinha estudado. Quando eu me separei, eu já tinha feito minha graduação e eu já tinha feito pós-graduação e eu já estava indo para a segunda pós-graduação. Olha. E eu morava sozinha. Então eu pagava ali as minhas contas do meu apartamento, eu tinha meu carro, eu pagava minha pós-graduação, né? Eu cuidava da minha vida.
E eu ganhava bem, porque eu era veterinária acupunturista. Então, eu tinha minha agenda lotada, lotada, lotada. Eu trabalhava ali de segunda a sábado. Minha agenda era lotada mesmo. Então, assim, eu ganhava dinheiro. Eu tava bem. Só que eu bebia literalmente todos os dias. Caraca. Todos os dias. Então, assim, eu trabalhava ali por horas. Aí eu chegava em casa, eu chegava na minha casa, eu estava cansada. Estava infeliz, porque mesmo que eu tinha ali a minha liberdade, eu estava em conflito com quem eu era, com o que eu queria. Eu estava ali, assim, literalmente só usando de escapes. Então, todos os dias eu ia tomar uma taça de vinho, pelo menos, e fumar um baseado logo que eu chegasse em casa. Isso eram todos os dias. No mínimo isso. E aí começou, né? Fiz umas amizades onde eu morava, no prédio onde eu morava, então era tudo muito fácil, porque era muito fácil que todos os dias começava uma resenha. A gente chamava de resenha. Vamos fazer uma resenha? Aí a gente ainda falava assim, vai ser rápido, tá? É só uma cerveja. Só que nunca era uma cerveja. Era uma cerveja às 6 da tarde, às 7 da noite a gente já tinha aberto uma garrafa de vinho, pelo menos. Às 8 a gente já tinha alguém entregando uma caixa de Corona. Aí chegava mais alguém, e quando eu ia ver, eu ia dormir 2 da manhã, 3 horas da manhã, completamente bêbada. Acordava no dia seguinte de ressaca, jogava uma água no corpo, ia trabalhar. No dia seguinte eu voltava de novo, na mesma coisa. Eu ia tomar minha taça de vinho e fumar um baseado. Aí bastava alguém mandar uma mensagem, lá estava eu de novo. Aí começava, aí ia segunda, aí ia terça, aí ia quarta, aí ia quinta. Aí quando eu dava quinta era final de semana, né? Quinta começou o feriado, começou o final de semana. Aí eu já ia para um show, já ia sair, já ia para um bar. Aí na frente da minha casa tinha um bar de cervejas artesanais. E aí acabava o mês, eu ia olhar meu dinheiro e falava, gente, Mesmo ganhando bem. Cadê? Não sobra? Não tenho dinheiro para fazer uma viagem, não tenho dinheiro para comprar uma coisa de decoração na minha casa. E aí foi quando eu comecei a me dar conta de que tinha um problema. Porque eu olhava o meu dinheiro no final do mês e eu falava, cadê meu dinheiro? Aí eu olhava assim, bebi, né? Bebi. Literalmente bebia. E eu não me dava conta, Mari, só quero concluir isso, porque assim, eu bebia absolutamente todos os dias e levou muito tempo para que eu entendesse que eu estava tendo um problema com álcool. Porque eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, eu tinha minha profissão, eu tinha meu trabalho. Funcionando, né? Eu estava funcionando. A minha família nem sabia. A minha família acho que nem sabia o que estava acontecendo, porque eles estavam vendo que estava tudo resolvido, a minha vida estava caminhando, entendeu? Não estou pedindo ajuda, não estou passando necessidade, mas era todos os dias, sem falta. Aí só quando a espiritualidade começou a bater na porta, eu lembro que eu parei de beber, eu ia para o centro na quarta-feira, então aí eu não bebia na terça-feira, entendeu? Para estar limpinha, para ir no centro na quarta-feira, porque eu levava bronca. Ia pro centro, voltava do centro, já voltava a beber. Porque já estava acontecendo uma resenha na casa de alguém, eu ia. E eu acho, o que eu ia falar o álcool, ele é socialmente aceitável e existe uma apologia ao álcool. Eu entendo isso. Você nunca vai ver um outdoor crack use, mas eu estava até vendo essa matéria aqui, do Folha de São Paulo, que eles usam, isso é de 2010, né? Mas um comitê científico independente para drogas do Reino Unido colocou o álcool provoca mais prejuízos do que crack, heroína e maconha. Isso a longo prazo e a curto prazo também. Então, tipo assim, eles colocaram pontos. Olha, o crack tem 54, a heroína 55 e o álcool aparece com 72 pontos em questão de toxina e prejuízo, sabe? E aí eu fico pensando assim, eu já fiquei bêbada.
E eu já usei todas as drogas, do bem, da luz, da escuridão, tudo assim. O álcool foi, na minha experiência, de longe a mais pesada. Porque se você fumar maconha, LSD, qualquer substância, principalmente no contexto assim, que você não tá se hidratando, você não tá com a blood pressure, né, na balada, muita high temperatura, o Huberman fala que tudo isso afeta também. Você ainda tá num ambiente assim, né? Daí, eu usei todas essas coisas e o álcool foi o que me transformou. Tipo assim, com a maconha, eu ainda era eu, como qualquer outra coisa, eu só iluminava. Iluminava não, né? Tinha os insights e tal, os pensamentos. E já com o álcool, eu já fiz coisas que no outro dia eu não sei por que eu fiz aquilo. Ou então ele é uma coisa que te devora. Até a palavra álcool significa body eating spirit. Corpo comendo espírito. Olha isso. Por isso que nos lugares você vê spirits, né? Eu aprendi isso com o Renato Russo, numa entrevista que ele fala no Jô Soares. Que ele foi alcoólatra, né? Ele até frequentou Alcoólicos Anônimos e tal. Então, tipo assim, o álcool é muito tóxico, cara. Faz muito mal. Esse Huberman fala que faz muito mal para o nosso gut. O que é gut em português? Nosso intestino, porque ele mata bactérias, né? Ele é usado na medicina para, se você machucar, você usa álcool com álcool. Só que ele mata as bactérias boas também. Então, tipo assim, ele faz tudo isso de mal, além de alterar muito a sua consciência, perca de memória. Eu conheço um monte de gente, com certeza já aconteceu com você, né, Mona? Que fala assim, nossa, eu nem sei como eu cheguei em casa. Olha, vontade de dar um soco. Então, não acontecia muito isso comigo, porque eu acho que eu sou uma dessas pessoas. Meu corpo mais handle, resistente. o meu corpo se dava muito bem com álcool. Ia demorar muito para eu ficar ruim. Tipo assim, para eu dar trabalho. Inclusive, que você falou, eu quero comentar essa questão das bactérias. Eu não sabia disso, assim, não tinha, né? Sabia, mas não tinha consciência, assim, claramente. Eu lembro que teve uma época em que comecei a ter febre. Eu tinha febre altíssima. Então, aí o pessoal batia lá na minha casa e falava, não posso ir porque eu tô com febre. Aí foi febre um dia, foi febre outro dia, foi febre outro dia. Não tinha nenhum outro sintoma a não ser febre. Ia no médico, não achava nada de errado. Aí um dia tava tendo uma resenha na casa da minha vizinha de porta mesmo, no mesmo andar que eu. E era todo mundo muito amigo, né? Minha porta ficava, inclusive, aberta, dela ficava aberta, transitava de um apartamento para o outro. Era muito legal? Era. Mas também era um buraco. Por isso que a gente precisava encher com álcool, né? Por isso que é o social, como o social influencia no indivíduo, né? Porque é aceitável. O crack não é aceitável. E aí o que aconteceu? Um dia ela tava tendo uma festa ali na casa dela, ela entrou na minha casa me chamar, eu falei, velho, eu tô muito com febre, não dá, não tô conseguindo. Aí ela falou, tem um cara lá na festa que ele é médico, ele vai vir aqui então te examinar. Aí ele foi na minha casa, me examinou, aí ele, tipo, porque ele era do rolê também, né? Ele logo falou pra mim, falou assim, ó, essa aqui, te falar, é álcool, velho. Você bebe quantos dias na semana? Eu, todos. Os 7. Todos. Todos os dias que Todos Deus os criou. dias. Porque quando não tinha festa, eu ia tomar pelo menos uma taça. Porque era o meu ritual, né? Hoje, meu ritual de self-care, de relaxar, de encerrar meu dia, de me conectar com o feminino, é tomar um banho de banheira com sal de Epsom salt. Mas lá naquela época, o meu ritual era: eu ia chegar em casa, encher minha taça de vinho, que era das grandes, não era das pequenas, fumar um baseado e fazer uma sopa. Minha mãe era uma bênção, ela cozinhava sopa para mim, eu tinha sempre sopa congelada. Se eu não ia sair, eu ia fazer isso. E aí ele falou, velho, só a sua febre ela é porque você bebe todos os dias, o seu corpo não tem um dia de descanso. Desidratação a gente nem vai conversar, né? Não tinha água no meu corpo, porque o álcool desidrata muito. E tinha outro ponto que eu queria falar. Perdi. Tudo bem, vamos, pula. Depois eu volto. Uma coisa que você falou, que o Huberman fala, não sei se você vai se identificar com isso também. Porque ele fala que uma pessoa, quando ela consome o álcool,
ele é muito massa, porque ele explica que o nosso neurônio, o nosso cérebro, como ele entra muito rápido no nosso cérebro, porque ele afeta todo o nosso corpo, ele fala do intestino, né? Só que ele afeta muito o cérebro. E o nosso córtex pré-frontal, e ele fala tudo lá. E então a nossa tomada de decisões e estresse, né? Só que ele fala, uma vez que aquilo já está invadido, mesmo quando você está sóbrio, é muito provável que você vai tornar uma pessoa impulsiva. Mesmo que você não esteja naquele momento consumindo álcool. Então, e eu ouvindo ele, eu fiquei lembrando de umas pessoas que eu conheço que consomem muito álcool, e eu consigo ver que elas têm impulsividade, porque aquilo, o córtex pré-frontal já está contaminado, e ele fala também que uma pessoa que consome álcool, e ele enfatiza, porque as pessoas acham que enche a cara, um consumo de uma vez na semana, não precisa ser todo dia. Se é regular, se você... Aí ele fala que aí a pessoa também ela tem uma pouca resiliência ao estresse, então ela vai muito provavelmente aumentar, ser mais estressada e mais ansiosa. E eu consigo a consequência disso é que ela vai beber mais, porque se ela tá estressada, eu lembro que naquela época, se eu tava estressada, a única coisa que eu conseguia pensar era uma cerveja geladinha. Minha boca enche, Mari, pra te falar a verdade, minha boca, eu salivo só de imaginar. Sério? Eu salivo, porque assim, para mim, uma cerveja gelada era tipo assim. Pensa numa bomba insana, então. Mas, gente, era tipo, é real. E essa questão da impulsividade, total. Eu não conseguia me programar, me planejar com nada. Nada. Ia aparecer qualquer festa que aparecesse e as pessoas estavam indo, a impulsiva ia onde? Pular que nem confete. Já ia eu lá atrás da festa. Às vezes eu fazia plano com as minhas amigas que eram mais centradas e eu nem queria. Eu fazia o plano com elas, só que se chegasse um dia alguém me chamasse para uma festa que ia ter mais álcool e mais coisas, eu ia preferir ir para festa. E é um ciclo. E é triste. O triste desse ciclo, o que é? Ninguém fala. Porque, por exemplo, a maconha, Jesus. No Brasil, então, aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas você falar, a maconha vai destruir a vida daquela pessoa. Aí você tem um adolescente que começa com maconha, já fica todo mundo em pânico, achando que a maconha vai destruir a vida dele. Mas tá tudo bem você beber, tá? Muito bem. É normal. O pai, a mãe fica feliz e faz piadas, né? Tipo, aquela piada meio que incentiva. Fui pegar meu filho lá na festa, tava bêbado. Essa idade, né? Assim mesmo. Mas se ele fumar um baseado, pronto, vida. Tipo assim, gente, eu, no meu tempo, não estou fazendo apologia, porque eu não fumo nem maconha hoje em dia. Porque tudo eu hoje busco o caminho da expansão da consciência, e no caminho da expansão da consciência, eu removo do meu caminho tudo aquilo que me controla. Então, eu não me sinto confortável hoje de beber nem mesmo um copo de cerveja e de nem dar nenhum pega num baseado, porque essas coisas já me controlaram. Não estou fazendo apologia, mas o que eu estou falando é que é engraçado que ninguém fala sobre o álcool. Ninguém ninguém percebe o perigo do álcool. As pessoas estão elas acham que é legal o adolescente começar a beber. Mano, não é... É normal, a pessoa que vai para uma festa e ela não está alcoolizada, ela é... É isso que eu ia falar. Eu acho, não é nem que é aceitável, existe essa coisa de ser uma droga aceitável na sociedade, ao contrário do crack, heroína mesmo sendo pior, ela é estimulada. Eu vou falar uma coisa que eu ia numas festinhas, na verdade até fotografar. Cara, quantas vezes, toma uma, eu não tomo, eu não me sinto bem. Cara, eu tinha que me explicar, porque, nossa, realmente... Eu até vi um título do livro, as pessoas têm que aceitar aqueles que não bebem, porque quando você fala que você não bebe, já causa uma reprovação. E eu já vivi isso, sabia? Nossa, mas um shot... A minha amiga que escuta vai se identificar, porque ela já falou isso pra mim. Ela escuta o podcast, ela já insistiu pra beber. Ela não faz isso hoje em dia. Mas é porque é algo muito, assim,
é cultural, é social, é uma coisa é uma coisa aprovada, sabe? Eu, quando parei de beber, é assim, eu não sabia que eu era alcoólatra. Uhum. Ninguém nunca me disse que eu era alcoólatra. E eu era funcional, né? Então, como eu falei, eu tinha ali meu carro, minha casa, minha profissão, meus Meu carro, minha clientes, né? Tinha minhas coisas em ordem, não sobrava um tostão, mas não faltava também. E aí, eu lembro que eu descobri, eu me encontrei, eu me descobri alcoólatra quando eu engravidei. Uhum. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi um baque para mim, porque eu chegava em casa, não importa o horário que fosse, e a gente ia beber pelo menos ali até umas 3 da manhã. Era normal, todos os dias. E como eu não ia começar a trabalhar antes das 10, não tinha problema, porque eu ia dormir ali 3 horas da manhã, podia dormir até as 9, dá 6 horas de sono. O ser humano não precisa mais do que isso. Então tava tudo certo. Só que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e aí eu ia sair para beber logo depois do trabalho, só que eu trabalhava até as 11, aí ia sair para beber depois do trabalho, né? Porque eu tinha o hábito. Só que aí você chega num bar 11h30, meia-noite eles já não servem mais bebida. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tomar uísque para dar alguma coisa. E o uísque era a minha bebida favorita. E aí eu tomava um uísque lá, meia-noite aqui, esse lugar parava de vender álcool. O tanto que eu pensei que eu ia embora por causa disso, vocês não tá escrito. Peraí, Eu embora tinha pro Brasil? raiva. Não, daqui. Isso, tipo assim, nos meus primeiros meses aqui. Embora voltar pro Brasil? Eu tinha raiva. E falava, não é possível. Eu vou trabalhar 16 horas não, tipo, dava umas 14 horas de trabalho às vezes. Vou trabalhar 14 horas no meu dia, a hora que eu saio do trabalho eu não vou conseguir beber, porque esses bares tudo fecha. Que saco! Aí, né, mas ainda assim, ainda eu bebia. E daí da minha casa eu podia beber também, então tava tudo certo. Comprava coisa e bebida aqui nos Estados Unidos ainda é mais barato. Garrafa de vinho é ridiculamente barato. Comprava meus vinhos, minhas coisas, tudo em casa. E aí eu descobri que tava grávida. E aí, quando eu tava grávida, eu falei, realmente, eu vou ter que parar agora, não dá. Aí eu descobri. Aí você descobriu que você era. Foi aí que eu descobri que eu era alcoólatra. Porque foi muito, 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 muito sofrido não beber. Foi muito sofrido. A minha sorte é que a maternidade, para mim, ela veio assim como um chamado da minha alma, e eu não fiz isso, assim, sabe? Uhum. Eu não bebi durante minha gestação. Para não dizer que não, nada, eu devo ter tomado uns 2 copos de cerveja, tipo assim, em algum momento que eu saí, sabe? Mas eu lembro de pegar um copo de cerveja. Uma vez eu fui numa balada, eu peguei um copo de cerveja, passei a noite inteira com aquele copo de cerveja, ela ficou quente. E daí foi que. Mas eu comecei a me dar conta nesse processo de que eu tinha realmente um problema, porque era muito sofrido. E aí, essa questão das pessoas não respeitarem, é isso, gente. Nem grávida eles não me respeitavam. Todo mundo ficava, não, toma, não vai fazer mal, não dá nada. Não, mas é comprovado que não dá nada. E eu falava, gente, eu não vou fazer isso. E depois, quando eu de fato parei, meu filho já tinha nascido, tal, meu filho nasceu, eu voltei a beber. E aí, e daí realmente eu vi que eu tinha um problema, porque eu logo parei de amamentar por questões de como aconteceu todo o processo de gestação e tal, e amamentação, meu filho nasceu prematuro e tal. Eu não amamentei. E eu logo voltei a beber. E eu lembro que eu ainda tirava foto do minha taça de vinho e a bandeira do meu filho do lado. Eu achava isso lindo, ridícula. Que horror, Jesus. Não, velho, hoje eu acho ridículo, mas naquela época eu tava achando que eu tava abalando. E aí eu lembro que quando eu de fato parei de beber, eu lembro de um dia falar pra uma amiga assim, né? Ai, olha, não bebo mais. Eu tomei a decisão de que eu não bebo mais. Aí ela olhou, mas eu falei assim, mas eu vou continuar sendo sua amiga, isso não vai mudar em nada. Aí ela me respondeu assim:
Você precisa ver se eu vou querer continuar sendo sua amiga. Beijos. Vai com Deus. Eu acho uma coisa, mano, de verdade. É muito chato esse povo que fica insistindo pra gente beber. E, por favor, não façam isso. O meu chefe que eu tinha aqui, ele era alcoólatra do tipo que não funcionava. O caso dele já era, tipo assim, ele ficava 7 dias no chão. E quando eu vi ele, eu entendi porque que é body and spirit, porque ele era outra pessoa. Ele era um cara empresário, gostava muito de trabalhar, vendedor, meio arrogante, assim, cara. Primeiro a voz muda, né? Eu nunca vi uma substância alterar ser humano, tipo, a Mariana, tipo assim, ele chegava assim e ele desaparecia, ele não tinha mais consciência de nada. E aí eu lembro que ele tinha essas crises, né? Era todo um... Só que ele ficava clean, né? Ele ficava limpo por muito tempo. E aí, quando eu descobri que ele era alcoólico, ele se abriu comigo um dia, porque eu tive que descobrir, porque o trabalho era na casa dele, eu vi ele lá no chão, foi uma coisa meio bizarra, assim. Aí eu lembro que uma vez, era vídeo, né, que eu trabalhava, era uma empresa de vídeo, e aí a gente estava filmando um bar, que era um clipe. E eu lembro a ansiedade que ele ficou por estar num bar, porque uma pessoa alcoólatra, você não entende, é trigger. É uma doença mental, é um vício muito perigoso. Então, ele ficava assim, ansioso, e ele já até falou para mim como ele demonstrava quando ele estava prestes a cair. Tudo mudava, sabe? Ele ficava muito irritado, ele era grosso, porque ele estava... O trigger do álcool deixava ele impaciente, sabe? Então, eu já conseguia até reconhecer quando ele estava trigger. Aí eu lembro que, claro, as pessoas muito legais, porque as pessoas são tão legais, elas ficam oferecendo, ai, bebe aqui, fulano, toma. Ele falou que um dia pediram para ele abrir uma garrafa, eu olhei para a cara dele, só para ele abrir a garrafa, eu vi ele morrendo por dentro. E ele falava, não, não quero, eu tô... E aí ele até falava, tem um problema de estômago, ele inventava um monte de coisa. Aí um dia eu falei, por que você não fala que você tem problema com álcool? Ele, não, eu não vou falar que eu sou alcoólatra, eu sou empresário, não é bem visto. Então, ele era alcoólatra, ele se reconhecia, ele no Alcoólicos Anônimos fazia tudo, mas não é uma coisa que a pessoa vai sair falando, olha, eu tenho problema com álcool, olha, eu sou alcoólatra. Então, o pessoal insistia, envergonhava, ele tinha que dar desculpa, sendo que, na verdade, a verdade é que era uma doença. Então, parem de insistir, é feio. Respeitem quando a pessoa fala não, você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que acontece. Eu lembro que esse dia, no bar, ele mandou eu embora mais cedo, eu já fiquei desconfiada. Aí no outro dia ele ligou todo feliz, porque é assim que era o ciclo, aí ele ficava muito feliz quando ele bebia. Tudo de boa, mas aí era o primeiro passo. Aí o segundo era ele cair mesmo, de ficar no chão, acabado, deixava a barba crescer, ele ficava fedendo. Um dia eu tava lá trabalhando, ele chegou pedindo $10, $5 para comprar um álcool. E o pior é que eu tive que dar. Eu fui lá comprar para ele, porque eu achei que ele ia me agredir, sei lá. Porque a pessoa tá tão viciada que ela tem que tomar, porque senão ela vai ficar louca. E aí ele até roubou minha bicicleta no trabalho. Só daí eu vendo ele sem camisa. Imagina um cara forte, com uma boa postura, sem camisa, louco, cambaleando, roubando minha bicicleta para ir no bar. Aí eu falei, não, eu vou lá para você. Mas, assim, nesse momento, quando eu convivi com ele, foi minha primeira convivência com o álcool, apesar de que meu avô morreu disso também. Meu avô teve demência, inclusive. Que é uma coisa que eu queria falar, que existe a demência alcoólica, né? Que é uma coisa que quando uma pessoa ela bebe cronicamente por muito tempo, depois que ela fica sóbria, ela desenvolve uma demência. Tinha até um cara que eu conheci que ele fala, oi, tudo bem? E ele não aprende nada. Ele realmente destruiu o cérebro dele por causa do álcool. Então, gente, álcool não é brincadeira. Tipo, imagina a pessoa se torna bêbada, mesmo não bebendo. Que bizarro. E aí, quando eu convivi com ele, eu entendi como o alcoolismo destrói, porque o casamento dele estava acabando, a mulher dele sofria, o filho dele sofria, todo mundo sofria, ele não conseguia trabalhar, era uma coisa assim que era... Eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei, nossa, eu nunca parei para pensar no alcoolismo, agora convivendo com uma pessoa, né, que você fica imergida naquela situação, você pensa, cara, é muito sério. Foi aí, nessa época, uns 6, 7 anos atrás, né, quando eu trabalhei lá, que foi quando eu entendi que, cara, essa sociedade é muito maluca de incentivar tanto, sendo que isso é um caso, sabe? Enfim. Teve um dia desses, eu tive um entendimento, tipo assim, o mundo aqui na Terra, né, ele é um local de provas e expiações, né? Ele é um local onde a gente está aqui para passar pelas provas para que o nosso espírito se desenvolva.
E aí, o álcool é uma das substâncias que ele está aqui na Terra para atrasar a nossa evolução. Então, o que, que eu vou dizer isso? Eu mesma, na época em que eu estava, em que eu consumia o álcool, e eu não tinha nenhuma conexão espiritual. Zero. Uhum. Eu não ouvia Deus, eu não Uhum. conseguia. Era assim, parece para mim, eu vejo o álcool hoje como se fosse, sabe essas bolas de peso que o Uhum. pessoal amarra na Uhum. perna dos prisioneiros? Uhum. Para mim, o álcool, ele é essa bola de peso no pé dos prisioneiros. Uhum. Então, quando você faz uma escolha pelo álcool, é como se você estivesse colocando esse peso no seu espírito. Ele não tem como subir e acessar as informações mais elevadas. E, inclusive, ainda nessa minha época de doideira, os momentos em que eu tinha ainda alguns lances, assim, ó, de mais mediunidade, de mais compreensão, eram momentos onde eu optava por fazer uso de alguma substância química, e aí eu não usaria o álcool porque eu tinha medo de misturar as duas coisas. Eu não, graças a Deus, eu tinha um pouquinho de noção, então, se eu fosse usar, por exemplo, um LSD, eu não beberia. Uhum. Diferente da bala, a bala já misturava. Mas, tipo assim, se eu ia usar um LSD, eu não misturava, eu ficava só na água. E tinha muita diferença na minha percepção das coisas. Uhum. Minha percepção do meu entorno, do meu espírito, da minha alma, né? E, enfim, para mim hoje eu percebo o álcool mesmo como sendo esse peso que não Sabe o que eu permite acho a que o gente álcool é? acessar a O álcool tira espiritualidade. a essência das coisas. Porque é o Uhum. que ele faz mesmo, né? Se você pegar Faz fazer uma coisa sentido. por uma vodka, ele tira, né? Ele retenha. E é o que ele faz com a gente, Nossa, eu faz acho. sentido. Mas você sabe, isso que você falou do espiritual? Esse Huberman, ele fala que a área que mais afeta é o nosso córtex pré-frontal, que é onde fica a nossa consciência. As nossas tomadas de escolha, ou seja, o nosso pensamento, a nossa voz, né? Aquilo que a gente pensa de fazer uma coisa. Aí, um outro vídeo dele, eu fiquei associando essas duas coisas, que ele falou sobre a meditação. Em outro vídeo, daí ele falando que a meditação afeta muito o nosso córtex pré-frontal, né? Positivamente. Mas aí, ele juntando as peças, porque na espiritualidade, a gente fala muito do terceiro olho, que é a nossa visão, a nossa terceira visão, né? Nossa visão espiritual acima, né? Que fica nos desenhos antigos, sempre mostram um olho aqui, né? Muitas pessoas falam, estou abrindo meu terceiro olho, então não sei o que lá. Aí o Huberman falou que assim, muitas pessoas, ele falando do terceiro olho, né? Ele é um cientista, mas ele falando, muitas pessoas falam que o terceiro olho é a glândula pineal, que também tem é muito importante, né? Só que ele fala, não, a glândula, o terceiro olho para a ciência é o córtex pré-frontal, que é o que fica bem aqui nessa parte, e a nossa consciência. Então, eu Mas não tem. juntando as peças, se o álcool afeta o córtex pré-frontal, inibe, faz você não pensar direito, afeta a sua consciência, afeta a sua memória, você faz coisa que você não queria, você se arrepende, você... Imagina, então, ou seja, o álcool afeta o seu terceiro olho, afeta a sua consciência, afeta o seu poder de, de enxergar, sabe? De viver a vida de uma forma mais consciente, literalmente, né? Faz todo sentido para mim, mana. Assim, não sou cientista nem nada, mas faz sentido. Eu larguei o álcool porque eu fiz uma cerimônia de ayahuasca na qual eu pedi para que ela me mostrasse quais eram os meus dons. E nessa cerimônia ela me mostrou alguns dos meus dons, e ao mesmo passo em que ela fazia assim, que ela me entregava meus dons em uma mão, na outra ela me pediu que eu entregasse o álcool. O álcool e o meu vício na maconha. E aí, naquele dia em diante, eu nunca mais bebi e nunca mais fumei. Uhum. E aí é muito engraçado porque dali em diante foi que o meu processo mediúnico, sensitivo e espiritual começou a desenvolver. Foi a partir do momento em que eu nunca mais bebi.
Então, literalmente, faz muito sentido. Independente se ele está pegando a glândula pineal, independente se ele está pegando o córtex, não importa o que é, onde é que ele está pegando, gente. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando esse podcast são pessoas que hoje já fazem parte de alguma forma da nossa comunidade, já conhece eu, já conhece a Mariana, são pessoas que estão na busca de um caminho espiritual, né, da expansão da consciência. Não, no meu ponto de vista, são dois caminhos que eles são opostos. Entendeu? Eu não estou falando de quem faz o uso bem esporádico do álcool. Mas eu estou falando de quem faz o uso do álcool. Toda semana, 2 vezes na semana. Não tem como a sua mente expandir. Você provavelmente está se iludindo. E aí tem alguns conceitos do espiritismo até que eu quero trazer em relação ao álcool, né? Me ajudaram muito, muito, muito. O espiritismo, ele fala assim, que o primeiro copo de álcool que você consome, ele é seu, porque você quer. O segundo copo já não é mais seu. Você já está alimentando ali os espíritos obsessores. Não é mais você. Aí o terceiro copo, o quarto copo, então esquece. É por isso que você vai ter ações que você não teria. É por isso que você vai ter atitudes que você não teria. É por isso que você não vai lembrar do que está acontecendo. Porque você está alimentando espíritos que são viciados naquela energia do álcool e eles não conseguem, inclusive, fazer a passagem deles. É por isso também que tem muitas pessoas que têm uma mediunidade muito, muito, muito grande, né? Tenho aí pessoas, a gente tem pessoas próximas, né, Mari? Que são pessoas que têm muita espiritualidade, assim, que é um negócio muito, muito avançado. E essas pessoas, elas passam muito mal. A minha irmã é uma delas. Minha irmã, dependendo do lugar que você levasse ela, a festa que você levasse ela, do show, ela não dava conta de ficar no lugar, de tanto espírito obsessor que ela conseguia enxergar. E uma última coisa que eu quero falar sobre essa questão do vício, que foi muito interessante. Para quem não sabe, eu estou concluindo uma dieta com uma planta chamada Boba Insana, é uma dieta espiritual. Então eu passei aí algumas semanas sem consumir. Mano, você tá mexendo em alguma coisa? Tá fazendo barulho? Não. Ah, tá, sorry. Pode ir. Talvez esteja, mas não. Ah, não, acho que. Não, já melhorou. Tá de boa. Eu tava fazendo essa dieta, né? Então, assim, eu não podia consumir álcool, não consumo álcool mesmo, mas eu não podia consumir doce, os alimentos tinham que ser mais clean, tudo mais voltado para os vegetais, tudo mais alimentos da terra mesmo, né? E uma coisa que me ajudou muito, porque hoje eu percebo que eu tenho um vício no doce, né? No açúcar, é que eu estava lendo no livro, acho que não sei se é no livro dos médiuns ou se é no livro dos espíritos. Ele falou que quem é viciado não é o corpo, é o espírito. E isso me ajudou um tanto na minha dieta. E eu quero trazer esse ponto aqui para todo mundo também. Não é o seu corpo que tem vício. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência ao álcool, se você é uma pessoa que tem uma tendência a qualquer vício, lembra que quem é viciado é o seu espírito. E por que isso é pior? Né? Porque o corpo, gente, o corpo vai ficar. A terra vai comer, ou vai ser, ou no meu caso que eu quero ser cremada, então, ou vai virar pó. Eu quero ser cremada também. Mas o espírito, gente, vai continuar. Imagina eu morrer linda e bela, com todo o trabalho que eu tô fazendo aqui nessa encarnação, me morro e meu espírito tá lá todo deformado, buscando álcool, buscando açúcar. Entendeu? Porque assim, e eu achava que era o corpo, e aí quando eu pensava que era o corpo que era viciado, era muito mais fácil, porque daí eu posso ser a Madre Teresa de Calcutá. O meu espírito pode ser perfeitinho, que o meu corpo é uma necessidade do meu corpo. Eu falo, não, é uma necessidade do meu corpo. Meu corpo gosta muito do açúcar. Não. O corpo vai morrer, o espírito vai continuar lá, desesperado.
Então, esse ponto aí me ajudou muito Verdade. a olhar para os meus vícios. Saber que os vícios são do espírito. É uma coisa também que foi falada para mim, que o trabalho espiritual, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Até a vovó, né, a Preta Velha, falou para mim, você não pode se dar ao luxo, porque esses dias uma amiga estava fumando, aí eu peguei um baseado, fui na maior levianidade. Levianidade, nem sei. Cara, mano, eu tive que ir para casa. Já cheguei falando, vamos fazer um Pai Nosso, vamos. Aí falou, eu sou a chata, tá louca, mas eu tenho que ser, eu abri um portal, abri não sei o que lá. Daí ele falou, vocês vão aprender? Você vai aprender? Falou para mim. Então, se eu não vou fazer um consumo ritualístico da Santa Maria, que eu acredito sim que ela tem um poder, ela traz benefícios, cannabis e tal. Se eu não fizer dentro de uma cerimônia, eu já vi que dá ruim para mim. E dá ruim mesmo. Então é isso, as escolhas que a gente faz, é o preço que a gente paga. A gente quer ter uma vida espiritual, a gente quer ser um canal espiritual de mediunidade, de luz. Esse canal tem que estar limpo, uma sujeirinha vai foder as coisas. E o quanto mais a gente vai limpando, mais a necessidade de limpar mais, porque realmente afeta tudo, sabe? E a egrégora do álcool é uma coisa que eu fiquei refletindo isso ontem, a gente falando, né? Sobre, falando no Messenger sobre o álcool e tal. Tipo assim, aí eu fiquei refletindo quantas pessoas eu conheci que morreram do álcool, jovens. Tinha um menino da minha escola que morreu de acidente de carro, ele tinha 16 anos. Aí um outro amigo que morreu afogado porque ele estava bêbado. E tinha uma menina da escola também, que morreu também de acidente de carro, que ela estava bêbada. Só na minha vida, eu conheci 3 pessoas, acidente de carro. Fora meu avô, que morreu a longo prazo, né? Que acho que é pior ainda, porque você fica doente. E outras pessoas. E aí eu, curiosa aqui, ó, pesquisei, isso é uma matéria de 2023, que eles acreditam que equivalente, morte de trânsito de álcool, não estou nem falando de outras doenças, equivalente a cada 1 hora, uma pessoa morre. A cada 1 hora, uma pessoa morre no Brasil por acidente de carro estando embriagado. Então, eu penso que essa egrégora do álcool, ela ceifa as vidas. Ela ceifa, ela tira a vida das pessoas. Então, é uma egrégora de morte, uma egrégora de destruição. Eu não quero demonizar, porque eu também não quero trazer culpa das pessoas que bebem e nem falar o que as pessoas devem fazer, quem somos nós, né? Mas eu acho que é importante a gente ter a consciência que isso acontece. Eu não estou inventando, isso aqui é uma matéria. A cada 1 hora, uma pessoa morreu no Brasil, nem sei nos Estados Unidos e no mundo. Então, essa energia existe. A energia da morte com relação ao álcool existe. A energia da destruição com relação ao álcool existe. Então, se você quer consumir, tenha consciência de que essa energia existe. Ninguém vai morrer comendo repolho. Ou números de maconha. Não existe uma pessoa morrer de overdose ou etc. Né? Então, eu acho que pelo menos a gente ter a consciência que a gente está investindo nosso dinheiro quando você vai, e principalmente se você estimula, você gosta, você vai lá no bar, você posta uma foto, não sei o que lá. Você está investindo a sua energia, o seu dinheiro numa egrégora que ceifa vidas. E, tipo, mata. E eles não estão nem aí. Quem está ganhando dinheiro com uísque, com não sei o que lá, não está nem aí. Você acha que o vendedor de uísque está pensando quantos vão morrer bebendo esse uísque aqui? Não. Mas então é uma responsabilidade nossa de pôr nosso dinheiro numa coisa que está destruindo família, sabe? É uma consciência que eu tento ter energeticamente, sabe? Porque é a egrégora do álcool que faz isso. Mesmo que eu não morra, mesmo que eu fique bem, e eu tô bebendo tranquilamente, é um dinheiro que você está investindo, né? Você está aprovando aquilo, de certa forma. Não sei se estou sendo radical demais, mas... Mana, eu concordo com você. Eu fico com um pouco de medo de falar, mas eu hoje abomino. Eu hoje abomino. E eu acho, inclusive, a gente aqui na comunidade espiritual, eu acho que, assim, se você está se dispondo a trabalhar, tipo assim, as benzedeiras que se comunicam comigo, elas já falaram para mim, eu não venho se seu corpo estiver intoxicado. Eu não sei. Tipo assim, eu não me permito beber nem nada, porque assim, vamos supor, é sábado, eu vou estar com as minhas amigas, eu vou me permitir tomar ali um tacinho de vinho. Tá, mas e se domingo alguém me ligar pedindo, passando por um problema muito sério e eu precisar me conectar com aquela energia e precisar fazer um trabalho espiritual? Aí eu vou ter que dizer pra pessoa, eu não posso.
Me liga segunda ou terça-feira, porque eu me alcoolizei aqui, demora 24 horas para o álcool sair do meu corpo e eu não quero entrar no plano espiritual e entendeu? Não sei, gente, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Mas, né, cada um com as suas escolhas, talvez outras pessoas tenham outros pontos de vista, outras formas de lidar com isso. O meu corpo é um corpo que, tipo, eu sei que se eu começar pode ser um caminho sem volta de novo. Então também eu prefiro não correr o risco. É difícil falar pelo outro, mas para mim não funciona. E eu percebo também o álcool como algo destruidor. Então, se eu quero construir algo, não faz sentido ter a energia da destruição. Difícil. Difícil para mim falar sobre álcool. Inclusive, eu também venho de uma família onde todos os homens da minha família, a maioria deles, todos eram um histórico de alcoolismo. O pai da minha mãe era alcoólatra. Alguns dos meus tios já tiveram problema sério com álcool. E todos eles perdem a família, perdem dinheiro, perde trabalho, perde tudo. A pessoa vive uma miséria. E assim, gente, nenhum deles se tornou alcoólatra no primeiro copo. Esse, eu acho que tá aí o trick. Nenhum deles tomaram um copo de bebida alcoólica e se tornaram alcoólatras. Não, eles tomavam um copo. E eu comecei assim, eu tomo um copo, eu tomo outro copo. É social. É aqui com os meus amigos. É só porque é verão. Eu escuto gente que fala, não, eu só bebo no verão. Aí eu só bebo no verão, ou eu só bebo com aquele amigo, ou eu só, sabe assim? Ou uma outra coisa que acontece muito é a pessoa só fuma um cigarro porque ela fumou, porque ela bebeu. Sim, conheço. Gente, vocês estão vendo que, tipo, é uma energia de intoxicação, é uma energia de, tipo assim, você bebe um copo de cerveja, você já precisa de colocar outro químico no seu corpo porque vai te matar a longo prazo. Então, assim, tipo, meu avô, ele não começou a ser um alcoólatra porque bebeu uma vez uma cerveja e virou alcoólatra. Não. É socialmente, é porque é legal, é porque é divertido, é porque tá todo mundo aqui, é porque tem esse show. Aí é bom. Aí, se você é uma pessoa que nem eu, que handle bem o álcool, daí você toma aqui, fica bem, fica mais feliz, e aí se esquece dos seus problemas. Aí amanhã você tá estressado, você toma só um copo, só para relaxar ali na sua banheira. Aí, e aí vai indo, gente. Quando você vê, pode ser difícil. E todo mundo fala, eu paro quando eu quiser. Todo mundo fala, eu paro quando eu quiser. Será que para mesmo? Porque se parasse quando quisesse, já tinha parado, né? Meu conselho, se você é uma pessoa que enfrenta problemas com álcool, assim como eu já fui essa pessoa, procura ajuda, né? Existem grupos de apoio. Eu nunca frequentei um AA, porque quando eu fiz uma troca com a espiritualidade, então, assim, acredito que foi mais fácil. Conheço outras pessoas em cerimônias com a gente que também entregaram o álcool e nunca mais beberam. Mas se você é uma pessoa que está enfrentando aí alguma dificuldade com álcool, ou você conhece alguém que está enfrentando uma dificuldade com álcool, fala para essa pessoa buscar algo que preencha a vida dela. Porque eu percebo que eu bebia porque eu não tinha propósito, eu não sabia o meu propósito de vida, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Então tinha um buraco, minha vida ela tinha um buraco. Eu trabalhava, eu fazia dinheiro, beleza, mas para quê? Você tá entendendo? Tinha um buraco, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, o que tinha para mim.
Eu não sabia quem eu era, eu não sabia como eu podia somar, como eu podia ser melhor para mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Então, busquem uma forma de encontrar o propósito da vida de vocês, porque a hora que vocês estiverem vivendo o propósito de vocês, talvez não sobre espaço, não sobra tempo para o álcool. Eu hoje não tenho tempo. Mesmo que eu quisesse, eu não tenho tempo para me alcoolizar. Perfeito, mana. Muito lindo. Graças a Deus. E, inclusive, lá no Centro de Neira que tem um Alcoólicos Anônimos. Se alguém... Sim. Sim. Tem as reuniões lá, acho que é de domingo, de manhã. E tem algum dia à noite também. E procure, gente. Não tem nada de ruim. Não tem nada de mal. Muitos se curam, E se você não quer ir no Alcoólicos Anônimos, procure um outro grupo terapêutico. Eu mesmo tenho pensado em fazer um grupo de cacau terapêutico. Você não tem tempo para álcool, mas para criar mais coisa, para curar os outros, a menina arranja até de madrugada. Daqui a pouco, quando a pessoa compartilhar o nosso podcast e a gente estiver ganhando incentivo do YouTube, daí eu posso, quem sabe, parar de trabalhar no restaurante. Amém. Vamos, povo, compartilha esses podcasts aí pro YouTube pagar eu e a Mariana, para a gente poder criar coisas boas, entendeu? É isso. É isso, que Deus abençoe a todos que estão lidando com esse vício, as famílias, as mulheres, os filhos de pais alcoólatras. Se você conhece alguém, manda amor, porque não é fácil. E se você toma bem ocasionalmente, é igual o Huberman falou. Ele fala assim, eu não falo que as pessoas devem fazer jamais, mas eu informo para elas fazerem uma decisão consciente. Então ele fala, então se você vai tomar álcool, você tem que saber que no ponto de vista da neurociência é um veneno. Então se você está colocando um veneno no seu corpo, seja ele pouquinho ou muito, claro que a quantidade do veneno vai influenciar, saiba que é um veneno, né? Então, que a gente possa ter consciência, né? Consciência do que a gente coloca no nosso corpo, assim como o açúcar também é um veneno. A gente podia falar de açúcar um dia, né? Deixa eu me curar primeiro. Eu tô no caminho. Eu tô no caminho, eu tô reduzindo bem significativamente. Eu percebi muita diferença. Eu já vou até me esforçar agora que minha dieta acabar, que acaba já em alguns dias, acho que tem mais 3 dias para que minha dieta encerrar. Eu vou manter o álcool fora. O álcool já tá fora faz tempo. Eu vou manter o açúcar fora também. O quanto eu puder, né? Não sei ainda como vai ser, mas eu tenho pretensão de assim, ele me controla, né? Então eu não quero ele na minha vida. Se ele me controla, eu não quero ele na minha vida. É isso. Compartilha, gente. Beijo, tchau. Beijo.